Boa noite, salve, salve, nação santista! Começando mais um boletim do Diário do Peixe, com as últimas informações sobre o nosso glorioso Alvinegro Praiano, que ontem venceu bem, venceu o Paraná por 3-1 na Vila Belmiro, especialmente com uma boa atuação no segundo tempo, afastou um pouquinho essa ameaça de zona de rebaixamento. O Santos entrou em campo ontem contra o Paraná, naquele momento, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, isso era uma pressão a mais para o time, mas conseguiu uma vitória boa, especialmente no segundo tempo, né? Teve parece que o time encaixou um pouquinho mais, e no segundo tempo conseguiu construir um bom resultado, o segundo bom resultado seguido, o segundo bom resultado construído no segundo tempo já havia sido assim na partida contra o Luverdense na última quinta-feira, o 5-1 pela Copa do Brasil. Então, assim, o Santos fez o dever de casa, mas apresentou alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, que a gente vai debater aí nos próximos 30 minutos, e eu conto com a participação de vocês. Já começo mandando um abraço para o Cleomar Paes, para o Edilson Ferreira, para o Paulo Silva, para o Rodrigo Martins, o Duda Santista, que está sempre aqui nas nossas lives, o Luan Rodrigues, que está aqui também. Um abraço a você, Luan. Adilson Batista de Oliveira entrando. O Duda já pergunta: que bom que ganhou, mas não está jogando bem, na minha opinião. Realmente, Duda, a gente vai falar muito disso. Queria até depois ver se vocês concordam com uma opinião que a gente tem aqui no Diário, né? O Odilande Moreno está dizendo que time grande não cai. Olha, o Odilande tem que jogar bola. Se ficar só com essa história aí de que time grande não cai, não sei não. Boa noite para o Gilmar, Leonardo, Maurício, para o Fernando Domingos. O Duda Santista está falando que o Santos realmente não jogou bem, né? O primeiro tempo do Santos foi realmente muito ruim. O segundo tempo foi um pouco melhor, assim como tinha sido contra o Luverdense também, na minha opinião. Então, queria mandar uma boa noite ali para o Joey Ferreira, a Joana de Sumaré, que sempre participa aqui com a gente também, Donizete Pereira de Indaiatuba, um abraço para Indaiatuba, o Chico Silva. Perguntei aí, Didi, tudo bem? Time reserva contra o Luverdense? Olha, Chico, a gente espera que seja isso, que os titulares nem viajem para Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é uma cidade que tem uma logística bastante complicada. O Santos já vai viajar amanhã. Assim, você tem que ir de avião. O Santos já tem uma logística complicada, porque tem que sair de Santos para pegar avião em São Paulo. Então, você vai sair de Santos, pegar avião em São Paulo, deve ir para Cuiabá, de Cuiabá pegar um ônibus, uma viagem longa de ônibus até Lucas do Rio Verde, um clima muito seco e muito quente. Então, assim, o Santos tem que ir com João Paulo, Vladimir, Daniel Guedes, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju, e Yuri, que voltou a treinar hoje. A gente deu uma notícia aqui no Diário do Peixe. Calabres, coloca o Vecchio, coloca o Copete, Arthur Gomes e o Yuri Alberto. É um time que eu acho que dá para segurar o resultado lá. O Santos pode perder até por 3 gols de diferença, que garante a classificação. Então dá para levar esses jogadores para lá, conseguir segurar esse resultado e deixar os titulares poupando para um jogo que é muito importante no próximo domingo contra o São Paulo. Além do peso do clássico, o São Paulo é um time que está se defendendo muito bem, não tem um problema no ataque, mas na defesa está se defendendo bem. É o único time invicto no Campeonato Brasileiro. Então o Santos tem que levar esse jogo bastante bem a sério, porque acho que esse jogo é aquele que interfere até no ambiente do clube. O Santos ganhar bem do São Paulo, fazer uma boa partida contra o São Paulo, interfere no ambiente para o restante do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é muito importante. Uma boa noite para o Bruno de Quadros, para o Márcio Roberto Ferreira, o Gabriel Silva da Vila Ré, em São Paulo, Peterson Marques, o Matheus Jesus saiu do Santos, saiu sim, está no Japão, Peterson. Paulo Amaral entrou aqui, André Luiz, boa noite para você. O que achei da seleção? Eu acho que, assim, Cássio e Vanderlei é uma escolha pessoal do Tite. Eu preferiria o Vanderlei, mas ele é uma escolha pessoal dele. E eu não gosto de Tyson e não gosto de Fred. As minhas opções seriam Arthur e Luan, basicamente para as mesmas posições. Mas o Tite tem muito o lance da confiança que ele tem nos jogadores, né? Então, assim, vamos esperar. Mas, assim, os titulares, os jogadores que vão entrar em campo mesmo e vão defender a seleção e vão tentar resolver, todo mundo já sabia e não tem muito.
não tem muito mistério, não. Boa noite para o André Luiz, que perguntou da seleção, né? Márcio Roberto Ferreira, Felipe Castro dos Santos, Joey Ferreira, o Santos está sem dinheiro, pergunta o Felipe Castro, tá, nós completamente sem dinheiro, Felipe, completamente. O Alexandre Moreira Gomes, o Valto Lima, o Paulo Amaral bateu em bêbado nos 2 jogos, quero ver contra o São Paulo. Paulo, é assim, ó, ele bateu em bêbado, eu concordo contigo, mas bateu, né? No Campeonato Paulista a gente pegou um monte de bêbado aí, Novo Horizontino, São Bento, e não conseguiu, Ituano, e não conseguiu bater, né? Pelo menos agora bateu. O Duda Santista pergunta do Bruno Henrique, é uma expectativa de voltar no domingo, sim. O Santos, eu imagino que vai ter mais cautela do que teve contra o Bahia, tentou até um pouquinho acelerar a volta dele, ele teve a lesão muscular. Então, assim, se o Santos tiver 5% de risco do Bruno Henrique não estar 100%, o Santos vai esperar para ele voltar contra o Real Garcilasso, na Vila, um jogo num ambiente, uma atmosfera mais tranquila até do que um clássico. Seria um bom jogo para o Bruno Henrique voltar. E daí é o jogo que termina a suspensão dele, né? Ele cumpriu, não poderia jogar nos 5 primeiros jogos da Libertadores, ele pode jogar contra o Real Garcilasso. Então, assim, a diretoria trabalha, o clube trabalha para que ele possa ficar à disposição contra o São Paulo, mas se houver 1% de risco, eles vão segurar para o jogo contra o Garcilasso. Evandro Aguiar, Santos perde feio para o São Paulo, infelizmente. Também não acho que o São Paulo é tudo isso, não, Evandro. Acho que o Santos tem condição de fazer um bom jogo e ganhar lá, como ganhou no Campeonato Paulista. Mas, assim, principalmente se evitar esse desgaste aí de Lucas do Rio Verde. Rodrigo Martins, precisamos de um meio urgentemente. Isso a gente fala aqui desde a primeira live em janeiro, Rodrigo. Amarildo Ferreira, louco meu, passamos sufoco. Bruno de Quadros, fora Jair. Chico Silva, mas vai com esse time aí, ou opinião sua? Eu acho que vai com grande parte desse time, Chico, pelas informações que a gente tem, mas só vamos confirmar amanhã de manhã. Joey Ferreira, o que mais me preocupa são as declarações do Jair na coletiva, Ventura nas coletivas pós-jogo. Joe, assim, ele não pode estar falando sério que ele gostou do primeiro tempo de ontem. Eu acho que isso aí é meio que um mecanismo de defesa dos treinadores, né? Eles às vezes querem bater e contra o que todo mundo está vendo para mostrar que, teoricamente, sabem mais que os torcedores, que os jornalistas. Ele não pode acreditar que o Santos, que ele gostou mais do primeiro tempo do que o segundo. E a gente até na análise do jogo que a gente colocou no nosso canal no YouTube, até peço a vocês aí se inscreverem no nosso canal lá no YouTube, é só procurar Diário do Peixe. Depois de cada jogo, a gente vai fazer uma análise curtinha em vídeo sobre o que nós achamos dos jogos do Santos, do desempenho do time, e na análise lá a gente colocou, e eu queria até a opinião de vocês aqui, a gente colocou que, assim, que esse time do Santos hoje, ninguém melhor representa esse time do que o Gabigol, porque, assim, parece que o Santos é um time meio bipolar, você nunca sabe o que pode esperar dele, né? Ele pode tanto fazer uma grande atuação, como ele fez contra os Estudiantes na Vila, no segundo tempo desses 2 últimos jogos, especialmente contra o Luverdense, o segundo tempo foi muito bom. Ontem do Paraná, eu acho que não foi tão bom assim, mas foi bem melhor do que o primeiro. Quanto pode fazer uma atuação péssima, como fez com o Garcilasso no Peru, como fez com o Nacional fora de casa, como fez contra o Bahia. Então, assim, não dá para entender contra o Grêmio, né? Sem contar o Grêmio. Então, assim, não dá para entender muito, você não sabe o que você espera do time. Você vai começar o jogo, você não sabe se espera uma grande atuação ou uma atuação, você já se prepara para sofrer. E eu acho que isso é um pouco do trabalho do treinador também. Eu acho que o Jair precisa dar uma regularidade para esse time e ele ainda não encontrou. E esse sentimento em relação ao time é o mesmo sentimento que a gente tem em relação ao Gabigol. Você não sabe se você espera os gols dele, como ele fez 5 gols nos últimos 2 jogos, mas ontem simulou um pênalti de forma bizarra, tomou cartão amarelo, então você não sabe qual o Gabigol que vai entrar em campo. Então, assim, o Santos é muito reflexo do Gabigol, ou o Gabigol é muito reflexo do time, e eu acho que isso é papel do treinador. Acho que isso o Jair tinha que dar um jeito de deixar esse time mais homogêneo, né? O Edinaldo Santos, time com toque de bola muito lento. É isso, não adianta você ficar com a bola e não agredir, né, Edinaldo? É o que a gente está dizendo, né? Boa noite para o Gustavo Passos, para o Gilberto Prado,
de Jaú, será que o Bruno Henrique volta? A gente acabou de responder aqui. Duda Santista, muito mesmo se o Santos tiver um bom resultado, pode chegar até a Copa lá em cima da tabela. É verdade, o Duda. E daí, depois, esse Campeonato Brasileiro vai ter um negócio que, assim, no segundo semestre, nenhum time pode reclamar de falta de tempo para treinar, né? Que vai ficar um mês aí treinando. Se o time não estiver jogando num nível muito bom, a gente pode colocar direto na conta do treinador. Boa noite para o Márcio Bolognani, Norberto Ribeiro, boa noite. O Bruno Henrique joga contra o São Paulo, a gente respondeu aqui. Boa noite para o Marcelo Brandão, o André Luiz Pereira, o Hermes Bastilde, Paulo Garcia. Paulo Henrique vem ou não vem? A gente vai esperar cenas dos próximos capítulos, Paulo. Depois de ter soltado, vazado que o Santos já tinha conversado, já tinha um pré-acordo com ele, o Santos mudou um pouquinho a tática, tá deixando tudo em sigilo. O empresário dele, esses dias, deu algumas declarações dizendo que ele poderia voltar. Então, assim, a gente prefere esperar um pouquinho, a gente está acompanhando. Assim que a gente tiver uma confirmação, estará no diariodopeixe.com.br ou nas nossas mídias sociais. Se você não acompanha aí, é só seguir lá no Twitter, @Diário do Peixe, Instagram, @Diário do Peixe. Como eu falei, agora a gente está começando a colocar mais conteúdo no nosso canal no YouTube. Então, contamos sempre com vocês que esse projeto todo do Diário do Peixe é feito para vocês, torcedores. Boa noite para o Ricardo Rosa, para o Murilo Pereira, o Ricardo Gomes, perguntando, o Gans acabou de responder, Gustavo Passos, Sandro Brizola, Duda Santista. Esses 4 jogadores que vão chegar depois da Copa, você tem alguma notícia de quem são? Não acho que são 4, Duda. Eu acho que se vierem 2, um 10 e um 9, já está ótimo. E assim, 10 e 9, as opções são Ganso, Zé Laranhan. O 9 é um caso um pouco mais complicado, mas a gente tá em cima, e assim que a gente descobrir alguma coisa, a gente vai publicar aí nas nossas mídias. A gente estava conversando para vocês entenderem um pouquinho o cenário do Santos. A gente estava conversando esses dias com alguns membros do comitê de gestão, e assim, o Santos não tem dinheiro em caixa, zero. O Santos tem dívida com um monte de empresário, o Santos tem dívida com um monte de clube, o Santos tem dívida em alguns bancos, o Santos tem dívida com a federação. Então, o que eles estavam comentando com a gente, que assim, além de não ter dinheiro, o Santos não tem crédito. Eles falaram, por exemplo, vai tentar contratar o Zé Laranhan. O Tigres vai falar assim, tudo bem, eu aceito até parcelar a negociação do Zé Laranhan, mas você precisa dar a primeira parcela. O Santos não tem o dinheiro para a primeira parcela. Então não, a primeira parcela eu vou pagar daqui 3 meses. Aí o Tigres vai olhar para o Wolfsburg da Alemanha e não recebeu nada até agora. O Hamburgo da Alemanha não recebeu nada até agora. Ele falou assim, eu vou ficar de bobo nessa história? Eu não vou. Então, assim, o problema do Santos é que, além de não ter dinheiro, ainda está sem crédito. Então, isso complica qualquer tipo de negociação, né? Então, esse é o grande problema. Nicolas Teobaldo, boa noite. Seria interessante o Jair testar o 3-4-3, visto que os laterais têm mais potencial no apoio, o que eu acho. A gente já comentou aqui, Nicolas, em umas lives, que ele poderia testar o esquema com 3, que o Santos tem 3 bons zagueiros, o Santos poderia jogar com 3, e realmente não tem meio, tem alas bons e tem bons atacantes. Seria uma possibilidade. Não acho o Jair com esse perfil para fazer uma coisa dessa. Eu acho que um treinador para testar isso no futebol brasileiro, ele precisa ser um pouco mais arrojado, ter um pouco mais de confiança em si, ter um trabalho mais consolidado. Não é o caso do Jair. O Jair, ele tem uma proposta que é de jogar em transição, muitas vezes se fechar. Desculpa. Ontem, no jogo contra o Paraná, muitas vezes o Santos se fechou, defendeu atrás para tentar jogar em transição, que é como o Jair sabe jogar. Então, assim, não adianta ele querer fugir do que ele sabe, porque não vai dar certo. O que ele sabe fazer é jogar em transição. Toda vez que ele tentou mudar de alguma forma, ele não conseguiu. Então, assim, eu acho que isso tem que ser aos poucos. Não vejo ele como um treinador para começar com ideias novas, ideias revolucionárias. Esse não é o perfil do Jair Ventura. Norberto Ribeiro, Santos quebra a invencibilidade de São Paulo. Eu também acho que tem totais condições para isso. Precisa se organizar. Agora, sim, eu não quero sofrer como sofreu no jogo, como o Santos sofreu no jogo do Campeonato Paulista.
O jogo do Campeonato Paulista, o Santos ficou o tempo inteiro na defesa, achou um contra-ataque, o Gabigol fez o gol, ganhou o jogo. Ótimo, ganhou o jogo. Mas não precisa. Assim, eu não quero que o Aguirre dê uma entrevista como deu o Renato Gaúcho no sábado, falando que o Inter jogou como um time pequeno que ficou atrás, jogou na defesa o tempo inteiro. Eu acho que ninguém quer aqui ouvir o técnico de São Paulo falando, o Santos ganhou, jogou, mas ficou o tempo inteiro jogando como um time pequeno. Acho que esse foi um dos problemas do jogo contra o Grêmio, que foi postura. Eu espero que a postura não se repita nesse jogo, que é o jogo maior, assim, desde o 5-1. André Luiz, se o Gabigol não fosse embora para o estrangeiro, ele tinha chance de ser convocado para a seleção. Então, André, eu acho que vai ter gente reclamando de você aqui, porque tem muito. É o que a gente estava falando aqui, o Gabigol divide muito a opinião dos torcedores, né? Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. O Adriano Rocha. O ano passado, São Paulo quase caiu, a torcida deles apoiou até o fim. Vamos, Santos. Eu vou usar o seu comentário, Adriano, para falar que tem uma matéria aí no Diário do Peixe hoje, não sei se todos viram, tá lá, diariodopeixe.com.br, pelo segundo jogo seguido, o Santos pagou para jogar. O Santos ontem teve um prejuízo de R$384, um público de 3.800 pessoas. Assim, não dá para fazer futebol dessa forma. Assim, eu tô 100% do lado da diretoria nesse ponto. Você não faz futebol pagando R$400 para jogar hoje, como pagou ontem no jogo contra o Paraná, pagando quase R$30 mil para jogar contra o Verdense, enquanto o Palmeiras tem arrecadação de 2 milhões por jogo, o Corinthians tem 1.600.000, Flamengo tem 1.400.000, o São Paulo, que está com o ticket mais barato, tem 400, 600 mil por jogo. E daí você vai competir de que forma? É impossível você competir nesse nível com uma diferença tão grande. Enquanto um fatura 2 milhões, como o Palmeiras fatura na Aliança, o Santos paga para jogar. Isso, assim, não tem como competir. Boa noite para o Eduardo Calaf. Só vamos ganhar jogos fáceis. Então, assim, esse jogo contra o São Paulo é um bom teste, né, Eduardo? Vamos ver. O Marcos Oliveira está dando medo de ver como a torcida abandonou o time. Nem na terceira divisão abandona o time. O que você acha que está acontecendo? Marcos, eu estou, assim, na melhor das hipóteses, atribuindo a esses dois jogos a atuação muito ruim e comportamento muito ruim do time contra o Grêmio. Agora, sim, vamos ver se contra o Real Garcilasso é um jogo que a torcida tem que estar presente, tem que apoiar. As vendas de ingressos já começaram há muito tempo, então, assim, não tem essa desculpa. É um jogo na Vila, é um jogo que o Santos pode garantir a primeira colocação do grupo. Então, assim, eu espero que tenha passado essa ressaca aí do 5-1 e que o Santos volte a jogar na Vila com 10 mil pessoas, pelo menos. O Adilson Batista de Oliveira, o que você está achando para a volta do Ferraz? Eu acho que ele voltou muito bem, o Adilson. Eu acho que ele deu 2 assistências contra o Luverdense. Ontem teve uma participação bacana também em um dos gols. Ele cruzou na cabeça do Sacha, para o Sacha desviar para o Gabigol. E sobre o Vitor Ferraz, hoje também no Diário do Peixe, não sei se vocês viram já, eu até recomendo. Ele deu uma entrevista muito bacana hoje, uma entrevista coletiva, desabafando, falaram que ele foi chamado de mercenário pelos torcedores, que ele nunca foi mercenário, que ele gosta do Santos. Então, até recomendo vocês a entrarem lá, diariodopeixe.com.br, tem algumas matérias dessa entrevista do Vitor Ferraz que foi bem bacana. Só lembrando vocês também que a gente tem aquele serviço de envio de mensagens para o WhatsApp, quem quiser mandar mandar mensagem para a gente, receber nossas notícias em primeira mão, é só mandar um WhatsApp para o número 013-99205-3637. 013-99205-3637. Manda seu nome, sua cidade, a gente coloca você no nosso cadastro. Mais de 1.000 pessoas já estão no nosso cadastro, isso é um número bastante legal para a gente. E daí a gente manda para vocês as notícias do diário em primeira mão. Boa noite para o Edgar Semensato, para o Robson Martins, Chico Silva, BH ainda não foi para o campo, não foi, Chico. Robson Martins, o Santos vai jogar com um time misto lá no Mato Grosso, tudo indica, amanhã a gente vai ter essa certeza.
Joey Ferreira, o Paraná, com toda a sua limitação técnica, em alguns momentos tocou de forma organizada a bola, até chutando bastante no nosso gol, especialmente no primeiro momento, no primeiro tempo, né, Joey? No segundo mudou um pouquinho esse parâmetro. O Micali, que é o treinador do Paraná, treinador campeão olímpico, ele é um bom treinador com as limitações que o Paraná tem, que todos nós conhecemos. Ele com o tempo ele vai fazer um bom trabalho. O Edgar Semensato pergunta se o Barcos já esfriou. O Edgar, para a gente nunca teve quente, tá? A gente sempre que a gente conversou com pessoas da diretoria, pediram para a gente esquecer esse assunto e assim, eu acho que eles soltaram até para entender, para ter um termômetro, né? A diretoria às vezes faz isso, solta o nome de um jogador para a imprensa publicar e para depois sentirem a reação do torcedor, se a reação é muito positiva ou se é negativa. Eu acho que o Barcos dividiu muito a opinião, acho que até tinha mais gente contra do que a favor, então acho que assim, nunca teve quente, tá? É uma coisa interessante para vocês entenderem como funciona esse negócio de futebol. Eu trabalhei em clube, eu posso falar para vocês, assim, muita gente, muitas vezes acontece isso, o diretor recebe o nome de um jogador ali, ele está meio na dúvida, ele solta para algum veículo de imprensa, o veículo dá, e só para ele sentir mais ou menos qual é a reação da torcida, da opinião pública, tal. Se a reação for positiva, ele segue com o negócio. Se a reação for negativa, ele nem toca a bola, né? Isso acontece muito, muito mesmo. O diretor tem muito medo de reação de torcida em relação a essas contratações, então, normalmente, quando um nome é vazado, é para ter esse termômetro. Boa noite para o Reinaldo Castro, para o Robson Martins de Niterói, André Luiz, Anderson Cardoso, Anderson e Paula, um abraço para todos vocês, Donizete Pereira. Será que não é hora de começar a colocar o Lucas Lourenço? Eu vou aproveitar o seu comentário, Donizete, para falar das categorias de base do Santos, né? Final de semana foi perfeito aí para as categorias de base do Santos. O Sub-15 ganhou de 4-1 do São Bernardo, com 4 gols do Marcos Leonardo. Anotem esse nome, é o artilheiro do Campeonato Paulista, já com 10 gols em 4 jogos só. Foi eleito o melhor jogador da Copa Nike, o artilheiro da Copa Nike. Talvez sem medo de errar, seja o melhor atacante do Brasil no Sub-15 hoje. Então, entra lá no nosso site, também tem algumas matérias falando um pouquinho de quem é o Marcos Leonardo. A carreira dele já é gerenciada pela mesma advogada que cuida da carreira do Robinho. Então, assim, sábado foi show dele, 4 gols, o Santos ganhou de 4-1. O Sub-17 do Santos, com mais uma grande atuação do Lucas Lourenço, que fez um gol, também ganhou de 5-1 do São Bernardo. Também está numa campanha muito boa no Campeonato Paulista. No nosso canal no YouTube, a gente colocou lá, você pode procurar Diário do Peixe, a gente conseguiu colocar até um dos gols do Sub-17, que foi marcado pelo Lucas Sena, que tem sido o destaque do Santos também nesse Sub-17, tem 9 gols no campeonato já, e ele fez um gol quase do meio campo, encobriu o goleiro, viu que o goleiro estava adiantado, encobriu o goleiro, um baita gol, o Santos ganhou de 5-1, no nosso canal no YouTube lá, Diário do Peixe, você consegue ver esse gol do Lucas Sena. E no sábado à tarde, depois da goleada que sofreu diante do Palmeiras, o Santos pagou na mesma moeda, ganhou de 4-0 do Audax, também se recuperou, o trabalho do Rodrigo Leitão começando, o Santos contratou alguns jogadores que melhoraram um pouco ali o nível da equipe. Então, assim, se você pensar aí, foi 4, 8, 5, 13, foi 13, os times de base do Santos fizeram 13-2 aí no final de semana, e tem alguns bons nomes aí, especialmente no Sub-15, especialmente no Sub-17. Então, quem sabe, eu acho que assim, o Lucas Lourenço já é um jogador que poderia trabalhar durante a semana, alguns dias no profissional, desce para jogar, eu acho que ele não está pronto para jogar ainda, mas treina alguns dias no profissional, desce na quinta-feira para jogar, para fazer o último treino com o Sub-17 e joga, para ele já ter esse contato mais direto com o profissional, porque todo mundo no Santos diz que ele vai ser o camisa 10 do Santos em pouco espaço de tempo. Então, assim, acho que já poderia ter um projeto mais claro para o Lucas. O Ronaldo Rosa, o Vanderlei já está na seleção Santa, é isso aí, tem que ser esse o pensamento dele. Ele já falou que ele não vai ficar triste, se aborrecer por não estar na lista do Tite, ele entende. Goleiro normalmente é cargo de confiança mesmo.
Felipe Castro dos Santos. O Santos B está contratando, tá sim. O Felipe, na semana passada contratou 4 jogadores. Tem uma nota lá no Diário do Peixe também. O Santos se prepara para o Campeonato Paulista de Aspirantes, começa no dia 5 de junho. O Santos estreia no Campeonato Paulista de Aspirantes. Tem uma nota lá no nosso diário falando isso. Edgar Semensato, rezar para o Neymar e para o Real e o Santos Luca 42 mil. A diretoria está de olho nesse valor aí já, Edgar. A gente já fez uma matéria sobre isso no diário também. Boa noite para o Guilherme Vianello, Carlinhos, Carlos Lima, a torcida tem que comparecer, eu estou contigo. Carlinhos, seja na Vila, seja no Pacaembu, o Santos tem que ter 70% de ocupação. Márcio Rodrigo, poxa, o Vitor Bueno não está jogando nada, parece que ele tem medo em determinado momento. É isso, Márcio. Muita gente aqui nas nossas lives, até semana passada, pedia o Vitor Bueno, e eu até falava, eu pessoalmente, quando eu participava das lives, né, tem os outros membros do Diário também participam das lives, mas a gente falava assim, que as informações que a gente tinha era de que o Vitor Bueno não estava treinando tão bem, e ele não fez 2 bons jogos, né, nessas últimas 2 partidas. Contra o Paraná, o primeiro tempo parecia que ele não estava em campo, acho que ninguém viu o Vitor Bueno em campo no primeiro tempo. No segundo tempo ele melhorou um pouco, até participou de um dos gols, mas muito longe da expectativa que o torcedor tem dele, né? Duda Santista, o Pérez falou que estava bem conversando com os parceiros para reformar a Vila e até um estádio na ESPN. Duda, esquece. Nem quero entrar em detalhes, mas assim, não leva tudo tão a sério que o Pérez fala. Às vezes, em entrevista, ele se empolga. Joey Ferreira, vou continuar indo no estádio apoiar, mas também continuar cobrando pelo melhor sempre. Joe, esse tem que ser o comportamento. Vai para o estádio, apoia os 90 minutos, não foi o que você esperou, você tem total o direito de protestar, a gente aqui vai falar mal pra caramba, mas assim, o torcedor tem que apoiar. Se ficar só aqui nas nossas lives, no Facebook, no Instagram, no Twitter, cornetando, não ajuda, não colabora para o Santos. O Carlos Lima, ainda que tiveram 10 ou 9, ou até o Cristiano Ronaldo, Neymar, se técnico e tranqueiro, jogaram por uma bola. Esse é um problema, o Carlinhos. Hoje até a gente brincou, em um dos grupos que a gente participa aqui, que o Tite, na coletiva dele, falando da convocação da seleção, ele falou, não adianta colocar 4 atacantes, não sei quantos atacantes, se o time não cria. Parece que o Jair precisa ouvir isso, né? Porque o Jair já falou em vários jogos, joguei com 4 atacantes, e daí? Não tem um esquema organizado para eles criarem, para eles jogarem, não adianta. Não adianta colocar Copete, Arthur Gomes, Sacha, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo, se não tiver uma organização para que eles saibam o que fazer para uma construção de jogada. Esse é um grande problema. Uma boa noite para o Álvaro Gonçalves, Paulo Henrique Ganso irá vir para o Peixe, a gente espera que sim, mas tem que esperar também a janela europeia. Uma boa noite para o Richard Santos, o Richard de Guarulhos, Luciano Gonçalves, o Felipe Castro aqui de novo. Tem que baixar o preço dos ingressos, é uma questão bastante ampla essa, Felipe. A gente está chegando no final da live aqui, acho que não vai dar para a gente discutir muito isso, mas eu prometo que numa outra live a gente conversa sobre isso, o preço dos ingressos. Tem vários ângulos aí dessa questão. Edson Carlos, sem querer proteger ninguém, sem tirar a culpa do Jair, como pode servir meio campo, juntar Jean Mota, Vecchio, Bueno, Cittadini, o meio campo não joga. Edson, fala uma coisa para você. Maicon, Ramiro, Everton, até um ano, ninguém queria esses jogadores e hoje eles estão jogando muito no Grêmio. Time bem organizado, as qualidades aparecem. Time mal organizado, as deficiências aparecem. O Santos hoje é um time que, para mim, está mal organizado. Isaac Ferreira, como anda a negociação do Zé Laranhan? Vai esperar mais um pouquinho, Isaac. Ricardo Melli Tavares, a mesma pergunta. Eric Thiago Alves, boa noite. Manda um abraço para todos de Tapetininga, abraço para todo mundo aí. Gustavo Passos, o Santos tá mesmo. Chico Silva, tem nada contra o Garcilaso, tinha que ter boicote, essa palhaçada de marcar para o Pacaembu, sabendo que não podia jogar lá e depois levar para a Vila. Não, Chico, não é esse o espírito. E assim, o Santos marcou lá na melhor das intenções. Agora sim, o Santos tinha que ter como posso dizer assim, um plano B, alguma coisa, isso poderia mesmo, mas agora não adianta ficar lamentando, né? Joey Ferreira, achei legal a entrevista do Vitor Ferraz. Eu também acho, ele é um cara que ele é muito
ele é muito bom nesse contato, e é um jogador que eu acho que ele sente o peso que é representar o Santos. Eu gosto do Vitor também. Guilherme Janela, a parceria da China que fim deu. Ô, Guilherme, essa parceria foi o Pérez que falou também numa entrevista, né? Eu volto ao que eu disse pro Duda antes. Não leve tão a sério assim, tá? Claudemir Nunes, mano, se contratar o meia direita, meia esquerda, estamos lá. Se não contratar, deve ser, né, Claudemir? Romário Souza, Nova Mutum, já está tirando leite de pedra? Não, não está tirando leite de pedra, está fazendo um trabalho ok, poderia ser melhor. Paulo Iranda Silva e o Robinho, por que não acerta com o Santos? Já foi para a Turquia, já, Paulo. Juninho, Janjão, Itajobi, Valdir Alves, Adelmo Silva, Diogo Melo, por que dar uma oportunidade para Calabres? O Calabres estava no banco ontem, ele está recuperando um pouquinho do espaço dele. Geliar Miranda está aqui, de Curitiba, Felipe Castro, CT para base, no momento esquece. A Prefeitura de Santos, a gente deu uma matéria, dá uma busca lá no nosso CT, está tentando encontrar alguma área ali em Santos, mas também, assim, a Prefeitura tem que encontrar uma área, aprovar a cessão ao Santos, e o Santos tem que encontrar investidor para construir o CT, porque o Santos não tem dinheiro. Gilmar Dias, precisamos de um treinador que saiba esquema de jogo. O Jair sabe esquema de jogo, eu só não gosto do esquema que ele sabe, o Jair. Andréia Pugina, boa noite, o Santos precisa de apoio, não de corneteiros, estou contigo, Andréia. Eu acho que assim, você tem que apoiar na hora do jogo, mas depois você não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. O Rodrigo dos Santos, Matheus Barros, por que o Santos só rende no segundo tempo? Então, boa pergunta, Matheus. Eu acho que o Santos começa com uma postura muito conservadora e depois se solta. Jorge Acalil, esquece Ganso, não falta mais. Bruno Leonardo, Matheus Gabriel, Paulo Lima, Aldo Ferreira Assis de Assis, Edinho, 3 mil pessoas no estádio é uma vergonha, estou contigo. Agostinho Gerado, será que Sacha pode jogar no Vitor Bueno? Eu acho que sim, e o Jair já testou ele ali. O Jair, eu acho que quando ele tiver todo mundo, ele vai testar tanto o Sacha quanto o Rodrigo nessa posição. Aldo Ferreira de Assis, parte da torcida vem boicotando o time. Tem uma lenda que corre aí nos grupos de WhatsApp, mas eu não acredito não, Aldo. Eu acho que isso não tem muito a ver com boicote, não. Eu acho que tem mais a ver com comodidade. Gente, a gente passou aqui dos 30 minutos, eu queria agradecer a presença de todos vocês, desejar uma boa semana aí, torcer para o Santos na quinta-feira, na quarta-feira a live não é minha, é de um outro integrante aqui do Diário, torcer para que o Santos na quinta-feira faça um bom jogo contra o Luverdense, mesmo com o time reserva, e esperar esse clássico contra o São Paulo, que eu acho que ele vai dar um parâmetro legal para a gente, do que a gente pode esperar na temporada. Só para encerrar, repetindo o número do WhatsApp, 013 99205 3637, 013 99205 3637, manda lá seu nome e sua cidade, e, por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube, é só procurar lá Diário do Peixe, você vai aproveitar, vai ver o golaço do Lucas Sena no último sábado pelo Paulista Sub-17. Boa noite e boa semana a todos vocês.